Aleluia. Amém, meus irmãos? Nós vamos compartilhar aqui a palavra do Senhor. Gostaria de fazer mais uma oração. Agora eu gostaria de orar pela palavra principal que o Senhor, eu tenho certeza, vai ministrar no nosso coração nessa noite. Amém? Nós precisamos do alimento da palavra do Senhor. Amém? A palavra de Deus é o nosso alimento. Por isso nós precisamos orar para que, inclusive, aquilo que eu vou ministrar hoje tem tudo a ver com o que eu estou falando. A palavra do Senhor é alimento, mas é alimento para o nosso coração, para o nosso espírito, a partir da revelação que nós temos na palavra. Nós, como filhos de Deus, precisamos ter a palavra revelada, e não apenas o conhecimento mental dela. Conhecimento mental é apenas informação, mas uma vez que nós recebemos a informação da palavra, agora nós precisamos obter o que? Revelação. Ok? Então feche seus olhos, vamos orar por revelação. Pai, em nome de Jesus, colocamos agora a palavra dessa noite em oração. Pedimos, Senhor, que a Tua palavra seja saltada aos nossos olhos espirituais, que não seja apenas uma informação intelectual, uma informação na mente, mas exploda dentro de nós como um poder, para que pelos olhos do nosso coração possamos enxergar quão grande, quão largo, quão profundo, quão alto é o Teu amor. Pai, em nome de Jesus, nós rejeitamos toda palavra contrária, nós rejeitamos todo espírito de zombaria, todo espírito de escarneio, nós rejeitamos, nós destruímos, Pai, toda a intenção do mal, em nome de Jesus nessa noite, para que de fato nós sejamos alimentados, ministrados, supridos, revigorados no nosso espírito, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de falar nessa noite sobre a revelação do Espírito. Ok? A palavra de Deus diz que hoje nós em Cristo nos tornamos homens e mulheres, jovens e crianças, como seres espirituais. A palavra de Deus diz que nós somos um ser triuno, ou seja, você não é um ser apenas de corpo, mas segundo Paulo, nós somos um ser que é um espírito que possui uma alma e que habita um corpo. Então nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos seres espirituais. Por isso nós precisamos entender de que uma vez que nós estamos em Cristo, precisamos agora conhecer Cristo no Espírito, ok? Lá em Efésios capítulo, deixa eu só mudar aqui, irmãos, melhor. Lá em Efésios capítulo 1, a partir do verso 15, diz assim: por isso, Paulo dizendo, né? Por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós. Ou seja, Paulo está dizendo que estava dando graças, estava agradecendo a Deus pelos irmãos da igreja em Éfeso. Então, essa de dar graça pela igreja, fazendo menção dos irmãos nas suas orações. Para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o que, irmãos? Espírito de sabedoria. Mas não é uma sabedoria humana, é uma sabedoria no Espírito. E o que mais? E de revelação. Mas revelação no quê? No pleno conhecimento dele,
do vosso coração. Para quê? Do seu chamamento. Qual a riqueza da glória, da sua herança nos santos? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então nós de fato fomos chamados para andar por fé. Você como um ser espiritual, nós como seres espirituais, homens e mulheres, somos chamados para andar por fé. O que significa isso? Significa que andar por fé é andar no Espírito. Você não anda mais segundo a carne, você não anda mais segundo o entendimento natural das coisas, você não anda na mesma mão que o mundo anda. Você agora é um ser que deve andar no Espírito. Por isso eu te pergunto, qual é o ponto mais importante da minha e da sua vida em Cristo? Qual é o ponto mais importante que você entende? Qual é o pico mais alto que você deve alcançar em Cristo Jesus, uma vez que você confessou Ele como Senhor e Salvador? Eu vou dizer para você, é o conhecimento espiritual, é a revelação no pleno conhecimento de Cristo. Nós fomos chamados nesse tempo para termos um pleno conhecimento dele. Amém, meus irmãos? Porque nós de fato só podemos andar no Espírito quando temos revelação. E a vida no Espírito é isso, é uma vida de revelação. Nós precisamos ter revelação do ponto central da nova aliança. Qual é o ponto central da nova aliança? Cristo. Mas não é somente Cristo, falando-se de Cristo, mas é Cristo dentro de nós. Olha que maravilhoso isso. É Cristo residente no nosso espírito, dentro de nós. Nós somos templo, nós somos santuário de Deus, irmãos. Nós somos morada do Deus vivo. E lá em Colossenses diz assim: o mistério, olha só, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Quantos são santos aqui? Você tem que entender que você é santo. Ah, mas pastor, você não sabe hoje o que eu fiz, o que eu pensei, o que eu falei, irmão. A palavra santo é separado. Se você é de Cristo, você é escolhido, você é predestinado. Então por isso você foi separado para Ele, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, qual é o mistério oculto das gerações? É que um dia, está escrito ali, ó, Cristo viria a ser o quê? Cristo em nós, Cristo em vós. Você tem que ter fé para isso. Você é templo santo, separado, santificado, porque agora você se tornou casa de Deus, irmão. Você é casa de Cristo, a esperança da glória. Ou seja, a esperança aponta para o futuro. A esperança diz que um dia há de ser revelada a glória de Cristo na sua vida, e você e eu seremos tal qual Ele é. Ontem eu tive comunhão com alguns irmãos, nós compartilhando sobre algumas coisas, e nós falamos de filmes, né? Nós vimos lá um personagem de um dos filmes que nós estávamos ali comentando, de que uma mulher se tornou assim, Deus, né? Estava em todos os lugares, atingiu 100% da sua evolução humana, e ela tinha poderes para fazer as pessoas caírem, flutuarem, né? Ela podia avançar no tempo, estar em vários lugares, são de segundos. A Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou,
Quando os discípulos estavam ali reunidos numa sala, Jesus instantaneamente apareceu ali na presença deles e disse que a porta estava fechada. O que nós concluímos? Que Jesus entrou sem a necessidade de passar pela porta, porque o corpo glorificado de Cristo está além da matéria. E a Bíblia fala que um dia nós seremos tal qual Ele é. Um dia você terá um corpo semelhante ao dele, e você será como Ele. Essa é a esperança da glória que há em Cristo Jesus. Irmão, você tem que ansiar por isso. Eu fico pensando, muitos um dia vão ranger os dentes. É como diz a palavra de Deus: ranger os dentes, choro, lágrima e ranger de dentes, porque deixarão de desfrutar dessa verdade espiritual, que um dia nós seremos tal qual Ele é. E nos conheceram alguns, e com outros não. Haverá um arrependimento tão grande, uma angústia tão grande, que vão ranger os dentes em lágrimas. Essa é a nossa esperança. Por isso, o que tem valor em nossa vida cristã hoje é conhecermos a Cristo. Como? Por meio de revelação no nosso espírito. Porque se nós possuirmos revelação de Cristo em todas as áreas da nossa vida, então todas as áreas da nossa vida serão afetadas e transformadas. Presta atenção, a sua vida é transformada quando você tem conhecimento dele. Eu não quero parecer repetitivo para você, mas eu já contei essa história aqui uma vez em uma das nossas células. Eu perguntei, na célula ali, se alguém queria aceitar a Cristo ou conhecer a Cristo, e uma das visitantes disse: olha, isso é um absurdo, todos conhecem a Cristo. Como que você pode dizer que se alguém, você ali perguntando para alguém, uma multidão, quantos querem aceitar a Cristo, quantos vão dizer que não conhecem ou vão rejeitar? Lógico que todos vão dizer que conhecem. Sim, uma coisa é você conhecer o Cristo histórico, o Cristo das folhinhas, o Cristo pregado naquela cruz. Não é esse o Cristo que nós devemos conhecer. Paulo diz que se uma vez nós conhecemos Cristo na carne, agora não, nós precisamos conhecer no Espírito. Quantas vezes falavam de Cristo para você e você não dava bola? Quantas vezes já pregaram o Cristo para mim? E eu dizia para o pregador, para a pessoa que estava compartilhando ali comigo, me evangelizando, eu dizia: não, hoje não, é ainda muito cedo. Você conhece Jesus? Sim, conheço. Aquele da cruz, aquele que... Sabe, eu conhecia na carne, eu conheci o Cristo histórico, mas um dia eu conheci o Cristo no meu espírito, no meu coração, por meio de revelação, irmãos. E o que é revelação? Muitos acham que revelação é quando você vai numa igreja, aí tem o profeta lá que revela para você, e ele revela mais que a Kodak, falando lá da revelação antiga, ele revela mais que a fotótica. Não é esse tipo de revelação que eu estou te falando. Não é revelação profética que foi nos dada. Não é aquilo que alguém não conhecia antes, mas é o conhecimento que nos é transmitido pelo Espírito Santo ao nosso espírito. É um conhecer dado pelo próprio Espírito de Deus ao nosso espírito. É quando a luz de Deus brilha no nosso espírito, e a partir daquele momento nós passamos a ver do ponto de vista de Deus. Nós passamos a enxergar e a ver como Deus vê. Quando isso acontece, nós concluímos que nós recebemos revelação. Revelação, eu gosto dessa expressão porque foi assim que eu aprendi, e é assim que eu vou transmitir para você. Revelação é a experiência do agora sim, agora eu entendi. Como eu não estava vendo, como eu não estava enxergando. Foi a experiência quando o toque de Deus no meu coração resplandeceu, irmãos. Porque quantas vezes eu ouvi falar de Cristo, mas eu nunca dava bola. Mas um dia a luz de Deus brilhou,
falei, meu Deus, como eu não enxerguei antes isso? Como eu não fui para Ele antes? Como eu era cego, meu Deus! É a experiência do agora eu entendi como as coisas são claras para mim. Lá em 1 Coríntios capítulo 2 diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, ou do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece. As coisas do Espírito ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ou seja, você só pode conhecer as coisas de Deus quando o Espírito de Deus te revela. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, porque o Espírito do mundo é cegueira, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê, irmãos? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E o que foi nos dado gratuitamente? A salvação que há em Cristo Jesus. E é uma coisa tão maravilhosa que apenas não é uma salvação comum. Além da salvação, o próprio Deus é o juiz de todas as coisas. Você foi salvo de Deus e ainda assim recebeu uma herança dele. Quantos de nós aqui seríamos capazes de fazer isso por alguém? Dar a sua própria vida e ainda compartilhar da mesma riqueza que você possui? Eu acredito que ninguém aqui, irmão. Ninguém. Ou dar o seu filho em favor do bêbado, em favor do profano, em favor daquele que é inimigo de Deus? Ninguém. Mas Ele fez. Então o Espírito em nós revela as coisas de Deus no nosso coração. Isso significa que nós somos iluminados pela luz do Espírito Santo. E quando isso acontece, as letras da Bíblia que nós lemos parecem saltar aos nossos olhos. Nós conseguimos entender, e aquilo que nós já sabíamos na nossa mente, no nosso intelecto, agora passamos a adquirir com intensidade, em uma realidade que antes em nós era desconhecida. Mas agora nós temos um saber que não provém de carne, não provém de sangue, provém do Espírito, é sobrenatural. Ele salta aos nossos olhos, ele explode no nosso coração. E quando você ouve uma palavra de Deus, agora você se alegra, o seu coração queima, você exulta, porque você sabe por meio da fé e pela revelação que há na palavra de Deus, que você foi chamado para compartilhar de tudo que é dele. Você tem a herança de receber tudo que é de Deus na sua vida. O que nós precisamos saber sobre a revelação do Espírito? Primeira coisa, a revelação do Espírito, em primeiro lugar, precisa ser uma prioridade na sua vida. A partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo, a revelação deve ser um desejo ardente no seu coração. Você precisa ter um anseio, uma prioridade em ter revelação. Quem nasceu de novo em Cristo, a vida no Espírito, andar e ser seguido, ser guiado pelo Espírito, são as coisas mais importantes da nossa vida hoje, irmão. Ter revelação, andar no Espírito. Você vai tomar uma decisão muito importante, você precisa ser guiado pelo Espírito. E isso só vem por meio de revelação. Estava compartilhando com a minha esposa esses dias que nós temos um certo misticismo, né? Eu, quando um pouquinho mais novo na fé, eu era levado assim por um misticismo, porque eu via isso ao meu redor, e eu até me alegrava nisso, né? Havia pessoas que, para escolher um corte, né, um namorado, um noivo, um futuro marido, uma futura esposa, os irmãos da época diziam: olha, se o semáforo ficar verde é um sinal de Deus, está liberando para eu avançar. E nós fazíamos isso na época. Olha, se a primeira pessoa que eu ver descalça na minha frente vai ser, aí ela vai estar na rua, ver um morador de rua, vai ter que casar com ele, porque geralmente, né?
Então é levado por essas coisas. Mas Deus, Ele fala no seu espírito. Esses dias, uma pessoa falou sobre alguma coisa importante para mim, mas só que eu não dei muita bola. Mas aí passou alguns dias, outra pessoa falou, aí eu já, opa. Aí 3 vezes, mais uma pessoa falou, eu falei, olha, tem algo aí. O que significa isso? Que foi um revelar no Espírito. Não foi uma coisa mística, porque Deus fala através das pessoas em todo o tempo. É um conhecer do Espírito. Não é simplesmente algo natural que você aponta ali, decide ou define como deve ser. Não. É um conhecer intrínseco do seu Espírito. Então, o nosso alvo deve ser uma vida de revelação, do pleno conhecimento de Cristo. Nós precisamos conhecer a Cristo, conhecer qual é a sua vontade, o que Ele deseja para nós como igreja. Nisso depende a sua vida espiritual, irmão. Precisamos sair da zona, não que nós não precisamos dos irmãos, mas nós precisamos sair da zona daqueles que só pedem ajuda, mas nunca oferecem. Você entende o que eu estou querendo dizer? Precisamos avançar em maturidade. Porque se você é uma pessoa que só pede ajuda, mas não tem ajuda para oferecer, é porque você não cresceu ainda espiritualmente. Mas o alvo de Cristo é que você cresça ao ponto de você ser alguém que possa agora, por meio de revelação, oferecer também revelação a outros. Por isso, a primeira coisa que nós devemos fazer é orar por revelação. Fala para você, se você tem preguiça para orar, você precisa se disciplinar. Precisa orar por revelação. Porque a maior preocupação de Paulo nas suas epístolas com os irmãos não era para que os irmãos tivessem prosperidade, não é para que os irmãos tivessem outras bênçãos. Paulo se colocava de joelhos para orar pelos irmãos acerca de revelação. Paulo se colocava de joelhos para orar, interceder pela igreja, para que a igreja obtivesse revelação. Essa era a única oração de Paulo. Revelação. Por quê? Porque Paulo compreendia que os crentes que andam em revelação, eles são supridos em tudo. As coisas, os problemas, presta atenção, os problemas parecem ser mais fáceis de ser resolvidos. Eu não falo aqui, irmãos, diante de Deus, com meu coração exposto ao Espírito Santo. Às vezes eu vejo problemas na vida de alguns fáceis de se resolver, mas para isso precisa de quê? Do feeling, revelação. Quantas coisas da minha vida eu percebo que se tornaram mais fáceis, porque eu comecei a compreender coisas no Espírito. Não é o meu intelecto, não é porque eu sou inteligente, não é algo natural da minha vida, porque eu de mim mesmo, quem era eu? Fala para os irmãos, quem era eu antes de me entregar ao Senhor? O último da minha casa, inclusive eu sou filho único, eu era o último e o primeiro. Mas, irmãos, eu era da família uma ovelhinha negra, uma ovelhinha que fazia coisas erradas, que não trazia muito orgulho para os meus pais, intelectualmente falando, estudos, não, nada disso. Eu tenho compreensão que vai além do natural, as coisas da minha vida mudaram. Estava vendo ali, lembrando Daniel agora falando, né? Não me interessava por nada antes de ir para a igreja. Né? E quando ele fala ir para a igreja, ele fala se entregar a Cristo, né? Mas não me interessava por isso, não tinha um pensamento disso, não tinha um olhar nisso, não tinha uma visão daquilo. Mas olha como as coisas são quando você simplesmente tem as revelações das coisas espirituais. Lá em Efésios capítulo 1 diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo,
o Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria. Conhecimento, irmãos, é diferente de sabedoria. Inteligência, de certa forma, é diferente de sabedoria. Vi uma frase da pastora Fabiana, mas eu tinha ouvido em outras ocasiões também, de que conhecimento é saber que tomate não é verdura. Quantos sabiam disso? Precisa do entendimento natural também. Por quê? Porque você não se faz uma salada de fruta com tomates. Quantos já fizeram salada de fruta com tomate aqui? Tomate é uma fruta. Isso é um conhecimento, mas a sabedoria está onde? Em não usá-la para salada de fruta. Então o espírito de sabedoria é essencial, e de revelação no pleno conhecimento dele, porque agora o que nós precisamos ter na nossa vida com Deus é revelação do pleno conhecimento de Cristo, iluminando os olhos do vosso coração para saberdes. Então o apóstolo Paulo, falando isso, ele sabia que quando há revelação, naturalmente, instantaneamente, as pessoas serão transformadas pela ação da palavra de Deus. E qual vai ser o resultado quando as pessoas têm revelação? A igreja vai se apropriar da posição de vitória. Sim, porque você não conquista nada. Cristo já conquistou tudo. Agora você tem que crer no teu espírito, por meio de revelação, que todas as coisas já foram lhe entregues. E agora o que você precisa fazer por meio de fé e de revelação? Se apropriar. Porque conforme os nossos olhos espirituais, irmãos, se abrem, passamos a entender a medida do poder de Deus dentro de nós. Nós sabemos, temos convicção que o poder de Deus dentro de nós nos leva a ter uma explosão de autoridade sobre todas as coisas, todas. E com isso nós nos apropriamos e entramos pela porta que nos dá a posse daquilo que já nos foi dado por herança. Por isso que quando nós caminhamos por revelação, nós nos posicionamos, por exemplo, como cabeça no nosso lar, como cabeça na nossa cidade e como cabeça na nossa geração. Eu diria que a revelação maior é a revelação do amor de Deus. Por quê? Porque a revelação do amor de Deus é a chave para eu e você vencer o medo. Quando você sabe que você é amado. Eu estava dizendo isso para o Michael ontem. Muitos não têm revelação desse amor. Adão, quando pecou, a primeira coisa que ele disse, quando Deus lhe chamou, ele disse: quando eu ouvi a sua voz, eu tive o quê? Medo. Então ele correu, ele se escondeu. Quando Pedro recebeu a revelação do Cristo gracioso no dia da pesca maravilhosa, ele correu, se prostrou e disse: Senhor, eu estou aqui, aparte-se, porque eu mesmo não tenho coragem não, eu quero te agarrar. Você e eu precisamos ter um pleno conhecimento desse amor, porque aonde o amor de Deus está, o medo, o temor é lançado fora, a culpa é lançada fora, a acusação é lançada fora, a condenação não faz mais parte da sua vida. Efésios capítulo 3: por esta causa, diz Paulo, me ponho de joelhos, a fim de poderdes compreender. Olha só, irmãos, Paulo se coloca de joelho em oração a Deus em favor da igreja, para que a igreja tenha a revelação de quê? A compreensão de quê? Qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade,
e conhecer o amor de Deus, que o quê? Que excede todo o entendimento. Ou seja, você erra pra caramba, você erra muito, acredita em mim, mas ainda assim Deus fala: eu te amo. E aí na tua mente você não consegue compreender, porque excede todo o nosso entendimento, é incompreensível, porque eu e você fomos condicionados a dar, a abençoar as coisas boas para nós, sim ou não? Pais dizem, né, para os seus filhos, quando eles pedem alguma coisa para você: você merece? Uma vez eu fui confrontado por Deus. Gabriel, só tinha um Gabriel na época, morava lá na Praia Grande, tinha um circo. E o Gabriel: pai, o Gabriel era foguetinha, pai, me leva no circo. Eu olhei para cá, naquele dia ele tinha aprontado. Eu olhei para ele e falei: você merece que eu te leve no circo? O Espírito falou no meu coração naquele momento, irmão, revelação. E você merece o que eu tenho te dado? Filho, você quer só um dia? A gente pode ir até 2. E nós fomos no circo e desfrutamos daquele momento em família. Foi uma bênção. É um amor que excede todo o nosso entendimento. Para quê? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Esse conhecimento, irmão, não é um conhecimento teórico, aqui da mente natural, intelectual, mas é fruto do relacionamento com o Espírito Santo, porque o amor de Deus, segundo a sua palavra, excede todo entendimento. Por isso que é necessário revelação, mente intelectual, natural, racional, da lógica. É por isso que eu disse para você, uma certa cantora disse: a fé é racional. Não é. A fé excede, transcende o que é lógico. Você pode ver que os milagres que Cristo fez na palavra, nos evangelhos, são além da lógica. A ciência diz que não, mas a fé diz que sim. A fé diz que tudo é possível ao que crê. Aleluia! Então, para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, precisamos ter revelação desse amor. Você é amado, diga: eu sou amado de Deus. Diga: não importa o que aconteça, o que eu faça, Deus me ama. Ele nos ama. Colossenses 1, 9, 12. Por esta razão, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento em toda sabedoria e entendimento espiritual e não racional, a fim de viver de modo digno do Evangelho. Então existe, irmãos, um saber natural, mas existe um saber espiritual. Você sabe que o saber natural é um saber muito valorizado hoje em dia no mundo, que é a sabedoria humana, que é a sabedoria que para Deus é loucura. Paulo diz que, é lógico que Deus não é louco, né? Mas a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do mundo. Entendeu? A loucura de Deus, se houvesse loucura em Deus, seria mais sábia do que a sabedoria do mundo. Então existe uma sabedoria humana, natural, que é muito valorizada. As filosofias são muito valorizadas, mas a principal para nós é saber o espiritual. Paulo aqui, ele está orando mais uma vez para que os irmãos transbordem desse saber espiritual, que é chamado de revelação, a fim de terem uma vida conforme, na forma do Evangelho.
para você viver o Evangelho na sua vida, para você desfrutar do Evangelho. O que é o Evangelho? Sempre entenda o que a palavra está dizendo. O Evangelho é as boas novas. Então, para você desfrutar de boas notícias, você precisa ter um conhecimento espiritual. E a palavra de Deus está afirmando que a vida digna no Evangelho é a consequência de revelação. Primeira coisa que você tem que fazer, orar para obter revelação. Segunda coisa, você precisa se habilitar para receber a revelação. Você precisa estar habilitado. Nós podemos forçar a luz de Deus. Podemos forçar, ter luz, revelação, mas eu posso estar habilitado. Para quê? Para percebê-la, ter uma sensibilidade. Quando o quê? Quando ela se manifestar. Eu digo para você, uma pessoa falou algo comigo, outra falou algo comigo, a terceira, opa, o feeling espiritual, a sensibilidade espiritual. Então, a principal questão para se alcançar a revelação é tratar com o nosso coração. Ter o nosso coração iluminado, porque é no coração que a revelação chega e a luz de Deus resplandece. Paulo disse, ter os olhos, não é esses olhos aqui não, irmãos. A Bíblia fala que o coração tem uma porta, e a porta são os olhos do coração. Eles precisam ser iluminados. Está entendendo, irmão? No natural, agora é a noite. Se eu apago as luzes aqui, os seus olhos naturais não conseguem enxergar nada. Não conseguimos enxergar uns aos outros. Se eu apontar cada sujeirinha aqui no chão, você não vai conseguir dizer para mim aonde ela está. Por isso nós precisamos internamente ter os olhos iluminados para poder enxergar aquilo que Deus está nos mostrando, ok? Lá em 2 Coríntios 4 diz assim, porque Deus que disse das trevas, olha só, da escuridão resplandecerá a luz. Você e eu devemos andar na luz. E Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quando você conhece a Cristo, você conhece ao Pai. Quando você olha para a face de Cristo, Cristo mesmo revela o Pai. Certa vez um discípulo chamado Filipe disse, Senhor, só te pedimos uma coisa, mostra-nos o Pai. E ele diz, Filipe, você tem andado comigo há tanto tempo e ainda não me conhece? Não sabeis que eu e o Pai somos um? Quando você olha para mim, você vê ao Pai. Por isso nós precisamos ter o pleno conhecimento de Cristo, porque quando conhecemos a Cristo, somos iluminados e automaticamente conhecemos o Pai. Então na Bíblia há uma associação entre os olhos e o coração, porque ter os olhos fechados, o que significa isso? Significa ter o coração fechado. Já viu pessoas que quando está recebendo a palavra, nós estamos ministrando a ela está com o coração fechado, ela não recebe. Falei aqui um pouco antes sobre a parábola do semeador. Jesus disse, olha, o semeador saiu a semear, e ele fala de alguns solos. O que é o solo na Bíblia? O nosso coração. Quando nós estamos ministrando, alguns solos, ou seja, alguns corações estão fechados. Muitos têm fechado o coração para aprender. E qual é a consequência disso? Não recebem revelação, porque é por meio do coração que vem todas as coisas de Deus. Coração. Então eu vou te dar um conselho. Tenha o coração aberto para Deus, irmãos. Tenha o coração aberto para a semeadura
dos homens e mulheres de Deus que ministram na nossa vida. Porque se o nosso coração estiver com problemas ou probleminhas, nós não perceberemos a luz de Deus, que muitas vezes resplandece na nossa vida. Então é importante ter, primeiro, um coração consagrado. O que significa isso? Ter um coração dedicado, desejoso, um anseio pelas coisas de Deus. Lá em Juízes, capítulo 16, nós lemos que Sansão foi derrotado. Você sabe quem é Sansão? Sansão não é Hércules. Tem gente que confunde, né? Nós estamos estudando aí os ceifeiros e falando de um panorama bíblico. Então nós estamos conhecendo alguns personagens. Mas você acredita? Eu já ouvi crente falando que Sansão era Hércules. Ele confundiu as bolas. Não, Hércules é da mitologia grega. Sansão é bíblico. Sansão era um homem lá que tinha um cabelo grande e que tinha muita força. Então nós lemos lá em Juízes que Sansão ele foi derrotado pelos inimigos, os filisteus. E quando a primeira coisa que fizeram com ele foi o quê? Furaram seus olhos. Quando Sansão perdeu a sua consagração, a consagração era o seu cabelo. Quando ele tinha um cabelo grande que não podia cortar, você sabe, Sansão ele era um nazireu, não era um narizeu, porque narizeu é alguém com nariz grande. Era um nazireu. E o nazireu ele era consagrado, ele era exclusivo, ele era separado pelo Senhor. E o sinal da consagração de Sansão era o seu cabelo, não podia cortar o cabelo. Então era um ato de consagração. Mas quando o seu cabelo foi cortado, a palavra de Deus diz que a sua consagração também foi cortada. Está lá em Juízes, vamos ler. E disse ela, quem que disse? Dalila. Porque Dalila foi uma mercenária que seduziu Sansão. Ela não era do povo de Israel, mas foi uma mercenária que envolveu Sansão, enganou Sansão para descobrir qual era a consagração, ou seja, a força de Sansão. E ela descobriu, porque ele contou para ela. E aí quando ele dormia, ela cortou o cabelo dele. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como antes, né? Dantes é antes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Quando foi que o Senhor se retirou dele? Quando a sua consagração, o seu cabelo foi cortado. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, uma terra dos filisteus, e o amarraram-no com 2 cadeias de bronze, fala de julgamento, bronze, e viravam um moinho no cárcere, ou seja, se tornou um escravo. O moinho é aquela roda que você fica, né, manualmente girando, moinho para moer, os olhos cegados. O que significa isso, irmão? Todas as vezes que a nossa dedicação, a nossa consagração a Deus é quebrada, automaticamente nos tornamos cegos espiritualmente. As coisas estão diante de nós, mas nós não conseguimos discernir, porque nos tornamos cegos para as coisas espirituais. E quebrar a consagração é fazer da graça um pretexto para pecar. Nós pregamos sobre a graça de Deus aqui, mas muitos quebram a consagração a Deus, colocam na graça de Deus um pretexto para pecar. Vou falar para você, ainda que nós estejamos debaixo da graça de Deus, somos altamente contra o pecado. Nós não pregamos o pecado aqui, nós não liberamos ninguém para pecar.
ainda que pregamos sobre o favor, sobre o amor, somos altamente contra o pecado. Por quê? Porque o pecado produz insensibilidade. Você não tem sensibilidade nas coisas de Deus. E o resultado é cegueira. Você não enxerga. Você fica incapacitado de ouvir e receber de Deus. Então o pecado dá ao diabo espaço para nos cegar espiritualmente e obter a revelação das coisas de Deus. Você lê a Bíblia e a Bíblia não tem nenhum sentido para você. Você lê as Escrituras, você ouve uma palavra aqui nessa noite, ou em qualquer outra noite, em qualquer outro lugar, não faz sentido para você o que você está ouvindo. Por quê? Porque você não tem uma sensibilidade em Deus, em saber as coisas de Deus. Agora, por outro lado, aqueles que são consagrados, aqueles que dedicam o seu coração, se tornam cada vez mais sensíveis para receber de Deus, cada vez mais. Por isso, irmãos, consagre o seu coração ao Senhor, dia após dia. Você sabe uma das coisas, eu vou falar de mim agora, eu como pai, como marido, como pastor, uma das coisas que eu tenho mais temor e observo na minha vida é o que? Consagração. Porque eu, como cabeça do meu lar, sou a consequência, eu sou a consequência daquilo que acontece debaixo daqueles que estão debaixo da minha influência. Vocês estão debaixo da minha influência. Vocês vieram aqui me ouvir nessa noite da parte de Deus. Vocês são aqueles que guardam a minha vida. Sabia disso que vocês guardam a minha vida? Vocês guardam a minha vida, porque toda vez que vem uma tentação para eu chutar o balde, eu lembro de um ou de outro. Graças a Deus por isso. Eu lembro da minha esposa. Sim, amor. Eu estou falando na ordem. Ela acha que eu estou falando na ordem. Eu não estou falando na ordem. Eu estou falando aqui aleatoriamente. Eu lembro dos meus filhos. Eu lembro da minha mãe, tadinha. Está assistindo aqui. Tem orgulho de mim hoje, mas já fiz chorar ela tanto. Outra coisa, tem um coração ensinável. Queria falar com relação ao ensino. Há dois tipos de erros entre os filhos de Deus. Primeiro, há aqueles que possuem o complexo de Adão. Sabe qual que é o complexo de Adão? Eles julgam que não precisam aprender com ninguém. E que Deus sai diretamente. Eu só falo com Deus. Não ouço de homens. Cuidado com isso. Mas também há aqueles que julgam já saber de tudo. Irmãos, graças a Deus, olha, eu falo de mim aqui, mas eu falo como exemplo. Não falo como alguém superior a alguém aqui não, pelo amor de Deus. Eu tenho uma fome da palavra de Deus que eu ouço de homens de Deus. Minha esposa está aí, às vezes ela fica até com raiva de mim, porque a maioria das vezes eu me tranco no quarto só para ouvir pregação, só para ouvir palavra, porque eu quero aprender, não sei tudo. Mas há aqueles que se julgam saber de todas as coisas. Precisa aprender com ninguém, precisa buscar revelação de ninguém. Então eles possuem todo o conhecimento da humanidade. Mas a palavra de Deus diz que a esses ele resiste. Está lá em Pedro, 1 Pedro. Deus resiste ao... Quem é o soberbo? O que é essa palavra soberbo? Que é cultura também. Suficiente. É aqueles que são autossuficientes, não precisam de outros. Mas a Bíblia fala que existe a esses, mas Ele dá graça, Ele dá favor àqueles que são humildes. E humildade aqui não tem nada a ver com classe social. Um rico, com classe média, alta ou baixa, ou até mesmo um pobre ou miserável, não sei, podem ser humildes. Podem ser humildes. Lá em Apocalipse 3, o Senhor também aconselha a igreja de Laodiceia a fazer o que? Comprar colírio. Colírio, você sabe, usa nos olhos, né, irmãos? Para o quê? Para que a igreja pudesse ver
e ver algo no Espírito. Então colocar colírio nos olhos significa buscar um coração ensinável. É preciso ter olhos para enxergar, senão nós seremos como os fariseus. Quem eram os fariseus? Tinham olhos, mas não viam. Tinham ouvidos, mas não ouviam. Outra coisa, nós precisamos ter um coração limpo. Ter um coração limpo é ter um coração sem mistura. Lá em Mateus 5:8, lá Jesus diz que os limpos de coração, e hoje nós podemos ver por revelação a Deus. 1 Coríntios 2:9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Ter um coração puro é ter um coração para Deus, somente a Deus, sem qualquer mistura. 2 Crônicas 16 diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E quarta coisa, irmãos, tem um coração sem véu. Já estou terminando, aguenta mais um pouco aí. Ter um coração sem véu. Lá em 2 Coríntios 3,15, nós lemos o seguinte: Paulo dizendo dos judeus, Paulo se referindo aos judeus, mas até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, a lei, o véu está posto sobre o coração deles. Deles quem? Os judeus. Então Paulo está afirmando que há um véu sobre o coração dos judeus, que faz com que eles não enxerguem a verdade que há em Cristo. Há um véu. Você sabe que eles não creem que Cristo é o Messias. O judeu, eles não creem que Cristo é o Filho de Deus, o Messias enviado por Yahvé, Jeová, o Deus Todo-Poderoso, Elohim. Eles não creem. Por quê? Porque esse véu é um tradicionalismo. É interessante que hoje em dia eu vejo alguns pregadores de uma tradição assim, irmãos. Nós respeitamos homens de Deus do passado. Nós respeitamos esses homens. Mas você sabe que às vezes esses homens se tornam acima da palavra de Deus, porque o que esses homens falaram lá no passado se torna uma verdade absoluta para hoje. Nós respeitamos, mas tem pessoas presas a esse tradicionalismo do passado, e foi isso que fez com que esses fariseus, esses judeus não pudessem ver a Cristo que estava diante deles. Então, não é Deus que coloca o véu, somos nós mesmos que colocamos o véu em nós. Amém? Outra coisa, e última, eu falo última para você respirar, tá? Esteja cheio da palavra de Deus. Oh Jesus! Irmãos, eu amo a palavra de Deus. Eu amo ter o conhecimento para obter a revelação da palavra de Deus. Como é prazeroso para mim ler a Bíblia e ter um esclarecimento assim pleno. Você sabe que há pouco tempo, não é muito tempo, que a graça de Deus me envolveu de uma tal maneira que, depois de muitos anos ouvindo da graça, pregando a graça, mas um dia a graça explodiu dentro de mim. O que significa isso? Revelação. Quantas vezes eu me senti acusado, porque em determinado momento eu me achava até superior a outras pessoas por ter conhecimento, por andar numa disciplina mais dura,
e olhar para outros e dizer: eu sou melhor. Quanto tempo eu vivi dessa maneira? Mas um dia a graça explodiu. Eu tinha um conhecimento intelectual, eu tinha um conhecimento na mente. O conhecimento na mente não é ruim, você precisa do conhecimento na mente, mas tudo para que no final o espiritual exploda dentro de você. Então, se eu desejo receber revelação da palavra de Deus, eu preciso me encher da palavra de Deus. A revelação é no espírito, mas a minha mente necessita, ela deve começar a se encher com a palavra. Olha o que Paulo disse, 1 Coríntios 15: mas não é primeiro o espiritual, olha só que interessante, e sim o natural, e depois o espiritual. Por quê? Porque primeiro você se enche do natural, do conhecimento da palavra, e depois o espiritual traduz aquilo que você recebeu de informação na sua mente. Ninguém pode pregar a palavra de Deus sem antes lê-la, encher-se dela. Ninguém pode falar do Evangelho, manusear bem o Evangelho, se antes não se encher da palavra. Então primeiro a mente deve saber, para depois o meu espírito ter luz. Isso pode levar um tempo. Por quê? Porque tudo depende da sua disposição, do seu coração, da sua posição em orar, por desejar essa revelação. Então primeiro, irmãos, busque conhecer a palavra, se encha dela, confesse a palavra de Deus todos os dias, e que a nossa prioridade seja sempre buscar revelação. Amém? Vamos orar? Aleluia. Fica de pé. Tem algumas pessoas nos assistindo, glória a Deus. Quero convidar você também que está nos assistindo aí na sua casa. Tem alguns irmãos que eu conheço aqui, tem alguns parentes meus. Minha esposa veio aqui com o bilhetinho, como sempre. Não é um correio elegante. Aleluia. Vamos orar aqui pela Édia. Aleluia. Conhecida da família do seu João, né? Amém? Gostaria de convidar você, primeiramente, a orar nessa noite pela revelação do nosso espírito. Irmãos, eu creio que a palavra de Deus foi liberada nessa noite, porque o desejo do Senhor é que tenhamos o pleno conhecimento do Filho. O Filho precisa ser visto, o Filho precisa ser contemplado. Precisamos olhar fixamente para o alvo que é Cristo. E quando nós olhamos, contemplamos, a nossa vida é transformada de glória em glória, à medida que nós vamos tendo o conhecimento, que nós vamos desfrutando desse amor que excede todo o nosso entendimento humano, natural. Você vai ver que a sua vida vai ser totalmente transformada. Pai, em nome de Jesus, eu oro em favor dos meus irmãos nessa noite, para que, ó Senhor, essa palavra seja lançada, seja germinada, Pai, em coração receptivo, coração aberto nessa noite. Que a Tua palavra seja luz, resplandeça, Senhor, nos olhos do coração dos meus irmãos. Que cada olho espiritual seja iluminado, que cada vida possa receber nessa noite a revelação daquilo que foi ministrado aqui, ó Pai, e que cada irmão possa crescer, amadurecendo e também sendo agente para ministrar, Senhor, em outros corações. Queremos liberar uma palavra para aqueles que estão nos assistindo nessa hora. Pai, nós abençoamos cada irmão, cada irmã que está na sua casa nos acompanhando. Queremos, Pai, liberar, abrir as janelas através da oração, as janelas do céu, para que bênção sem medida seja derramada na vida de cada um. Pai, abençoa tremendamente, altamente, cada irmão, cada casa, cada família, cada casamento, cada trabalho. Abençoa, abre as portas, ó Pai, de cada irmão.
no nome de Jesus. Nós queremos orar pela vida da Etia, queremos colocar diante do Senhor a sua saúde, queremos declarar nessa noite uma vida sã. Pai, nós liberamos a palavra de cura sobre a vida da Etia, Pai, para que ela desfrute da promessa da nova aliança, que diz que sobre si foi levada toda a nossa dor, toda a nossa enfermidade. Por isso, nesta palavra, na convicção, por meio de revelação, nós liberamos sobre a vida dela cura, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém. Nós estamos encerrando então. Quero dizer que quarta-feira nós teremos o curso Ceifeiros, ok? Nós estaremos também tendo o nosso período de oração, para que nós possamos liberar uma palavra de bênção sobre a vida da nossa família, sobre a vida dos nossos amigos, conhecidos, e sobre todos aqueles que desejam receber de Deus uma dádiva, alguma coisa que necessitam para esse tempo, ok? Então, quarta-feira às 20 horas, nós estaremos transmitindo através da página da Mandarim Vicente Carvalho, a quarta da oração e do ensino, ok? Então, levante sua mão direita, que o amor do nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a luz hoje e sempre, no nome de Jesus, amém? Abençoe o irmão aí, não abrace ele, porque eu não estou aqui, não estou motivando ninguém a abraçar, é por sua conta, mas abençoe aí a vida do irmão e até a próxima, em nome de Jesus, amém? Aleluia.